Olá, pessoal. Vocês estão bem? Espero que sim. Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre análise sintática, comentando dois casos muito importantes, que seria o adjunto adnominal e o predicativo. Essas duas funções sintáticas tão importantes. E espero que você não se confunda e aprenda a usá-las bem. Eu te aguardo em nosso questionário de hoje para que você responda as perguntas que nós vamos te fazer e, lógico, para aprender cada vez mais sobre a nossa língua portuguesa. Até o nosso vídeo! Nestas aulas, vamos prosseguir com a nossa análise sintática do período simples. Já estudamos antes os termos associados ao verbo, agora é a hora de analisarmos os termos associados ao nome para fazermos as nossas revisões. Por nome, entendemos todas as palavras da língua que designam as coisas do mundo. Os nomes também se caracterizam pela possibilidade da categoria de gênero, quer dizer, muitas vezes eles se dividem em masculinos e femininos, e pela indicação do plural com a desinência S. Os nomes englobam a classe dos substantivos, dos adjetivos. Os satélites do nome são 4. Nós chamamos aqui de satélites palavras que poderiam estar ligadas ao nome, quer dizer, circundam esse nome. Nós vamos estudar o adjunto adnominal nesta aula e o predicativo. Em umas outras, em outro vídeo, o complemento nominal e o aposto. Mas vamos começar com o adjunto adnominal por hoje. Ao analisá-los, estudando o que nós chamamos de grupo nominal da oração. Vamos começar. Aqui no caso, vamos ler este exemplo. As estudiosas alunas da terceira série faltaram à prova. Bom, pessoal, não é difícil perceber que os termos as estudiosas e da terceira série estão ligados ao nome alunas. O artigo definido as indica que essas meninas eram conhecidas. O adjetivo estudiosas qualifica positivamente as meninas, as alunas, mostrando que elas valorizam o estudo. E a locução adjetiva da terceira série demonstra em que ano estas alunas estudam. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Esses três termos, do ponto de vista sintático, devem ser classificados como adjuntos adnominais. Você se lembra disso? Responda para mim, sim ou não. O que você acha? E uma resposta simples. Sim, com certeza absoluta. Nós temos aqui termos ligados ao substantivo alunas. E nós chamamos esses termos, na análise sintática, de adjuntos adnominais. É por isso que eles existem, é para engrandecer a proposta do núcleo do sintagma nominal. Lembrou-se disso? Vamos ver mais um caso? Veja agora este exemplo, colocado no futuro. A pergunta que eu te faço seria a seguinte, meu querido aluno, meu querido ouvinte. Você pode permutar o passado pelo futuro, que as palavras as estudiosas e da terceira série não sofrerão nenhuma alteração de sentido. Isso você vai aceitar ou você vai negar? O que você pode falar para mim? Sim ou não? É muito simples, não é? E a resposta é o quê? Sim, eu posso alterar o verbo, porque o adjunto adnominal, como se percebe pelo exemplo, indica uma característica permanente do nome, entendendo-se por permanente tudo aquilo que não depende do momento marcado pelo verbo. Como os adjuntos adnominais qualificam os nomes sem a mediação do verbo, a qualidade expressa por eles não é afetada pelo tempo verbal. Prova disso é que no nosso exemplo, mesmo colocando aqui no futuro, as palavras as, estudiosas e da terceira série não sofrerão e nem sofreram alteração de sentido. Você viu como funciona? Por isso é que nós chamamos esses termos de termos ligados ao nome. Então não há relação nenhuma com o verbo. Ficou claro isso? Veja agora um outro modelinho. Vamos lá. O mesmo exemplo colocado para você, mas agora eu vou te apresentar algumas características do adjunto adnominal. Vamos juntos? Primeiro, você acha que do ponto de vista da relação,
são sempre associados a um nome, sem mediação do verbo. Acabamos de falar sobre isso. Agora, do ponto de vista da forma, pode ser usado com ou sem preposição. E também, mais um item. Na semântica, do ponto de vista do valor semântico, ele indica alguma característica do nome e não é restrita a tempo algum. Bom, a pergunta que eu te faço, todas essas características estão corretas? Sim ou não? O que você pensa? Dê uma pensadinha uns segundos, veja. E agora me diga. E a resposta é fácil. É sim, tudo isso está correto. Nada disso aqui pode ser considerado errado, porque realmente é isso que é o adjunto adnominal. Muito bem? Ficou claro? Está explicado? Agora veja este outro assunto. Além do adjunto adnominal, há um outro termo da oração que se chama predicativo. Você se lembra disso? O que tem aqui seria essa proposta. Então, o predicativo tem como característica atribuir qualidades a um nome, veja só. O adjunto adnominal também, você percebeu, você se lembra, havia um adjetivo ali que era uma característica, mas o predicativo também faz isso, ele atribui qualidades a um nome. Eis aqui o exemplo, nós estamos aqui lendo junto com você. As alunas chegaram cansadas para a prova. Muito bem. Nessa oração agora, vamos lá para você poder treinar. Nessa oração, o adjetivo cansadas está ligado ao nome alunas, indicando uma característica permanente, veja isso, pois ela incide sobre o sujeito no momento marcado pelo tempo verbal. Agora é a sua vez de aceitar ou negar essa informação. O que você acha? Isso está certo ou está errado? Fale para mim. Isso está, pessoal, muito errado. Você não pode aceitar. Sabe por quê? O adjetivo cansadas realmente está ligado ao nome alunas, indicando uma característica, escute bem, não permanente. Por quê? Incide sobre o sujeito no momento em que existe a ação verbal, o momento marcado pelo tempo verbal. As alunas estavam cansadas no momento em que elas chegaram. Por esse motivo, gente, classificaremos esse adjetivo como um predicativo e não como adjunto. Enquanto o adjunto adnominal aponta uma característica permanente do nome, quer dizer, não há intermediação verbal, o predicativo indica um atributo momentâneo. Por quê? Nós temos um verbo de ação aqui, então seria para o momento da ação verbal este efeito do adjetivo cansadas que se refere a essas alunas. Ficou explicado? Eu acho que você se lembra disso, não? E agora, vamos mais um pouco? Veja o outro exemplo. Aquele dia de verão amanheceu nublado. Aqui nós temos um caso simples para você perceber bem, não é? Quer dizer, dia de verão, nublado, tanto o termo de verão quanto nublado estão classificando no nome dia, isso você não precisa discutir. Considerando que tradicionalmente verão é associado a sol, poderíamos dizer aqui que essa oração, num primeiro momento, aparenta ter uma contradição. No entanto, não há, não é? Qualquer falante aí da língua portuguesa sabe perceber que, na verdade, não há contradição, pois de verão é um atributo permanente do dia e nublado é uma característica momentânea. Nós temos aqui um caso para você pensar. Essas duas características, o que você pode me dizer? Temos aí um caso de um nome dia que está sendo determinado ao mesmo tempo por um adjunto adnominal de verão e por um predicativo nublado, que seria uma característica transitória. Você concorda com isso? Isso realmente é uma informação verídica? Isso que eu estou te falando é verdade ou não? Ou eu estou tentando te confundir para que você erre? Diga para mim, o adjunto adnominal de verão seria aquela característica do próprio dia, que seria aquela situação, digamos, permanente, e o nublado seria aquela característica transitória, porque passou pela transição verbal e nós chamamos de predicativo? Sim ou não, pessoal? E a resposta, com certeza, é sim. Como nós dissemos,
O adjunto adnominal encerra uma qualidade permanente, não há intermediação verbal, não depende do tempo marcado pelo verbo. Já o predicativo aponta, sim, aponta para uma característica momentânea, fruto de uma afirmação feita por um predicado. Aprendeu? Agora, veja novamente o mesmo modelo com algumas informações. O adjunto adnominal aqui está ligado, então, diretamente ao nome, né? E o predicativo está ligado ao nome por intermédio do verbo amanhecer. Nós temos esse esquema aí para que você consiga entender melhor e agora está visualizando o que nós queremos te falar. Por isso é que as pessoas às vezes confundem o que é um adjunto adnominal e o que é um predicativo. Predicativo passa pelo verbo, por isso que nós temos o predicado, que contém o verbo. Então, predicativo, você já faz uma noção de que está com a proposta verbal. Agora, vamos ver o seguinte: do ponto de vista do valor semântico, ele indica uma característica do nome situada num determinado tempo. Isso mesmo. Isso mesmo. Da forma, a forma desse predicativo pode ser com preposição ou não, isso não tem problema nenhum, não é você colocar uma preposição ali. E também a relação. Lembre-se, sempre associada a um nome por intermediação do verbo, pessoal. Predicativo, nós precisamos de passar pela filtragem verbal. O adjunto adnominal, muito pelo contrário, por isso que chama-se adjunto, adicionado junto do nome, sem nada de verbo. Ficou claro? Está muito bem explicado para você? E agora então, vamos fazer um exercício juntos? Veja comigo. Sua vez, treine. O poeta ia bêbado no bonde. O dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. Carlos Drummond de Andrade. Você agora possui uma tarefa aqui em mãos para que você responda a função sintática de A, bêbado, B, alegres e C, tristíssimas. Qual é a função sintática destes três adjetivos? Veja isso, estou colocando em suas mãos a proposta do adjetivo. Mas o adjetivo, como você viu, ele pode ser o que mesmo? O adjunto adnominal ou também pode ser, na análise sintática, o predicativo. Sua vez, pense comigo e me responda. Qual a função sintática de bêbado? O poeta ia bêbado, quer dizer, ele estava bêbado quando ele ia no bonde. Essa resposta é fácil. Aqui nós temos um caso de predicativo de poeta, que seria o sujeito. Muito bem. A palavra alegres. Pensões alegres. As pensões alegres. Alegres está relacionando-se diretamente com o substantivo pensões. Aqui nós temos uma característica fixa dessas pensões. Então, conclusão, adjunta adnominal. Com certeza, não há intermediação verbal. Por isso é que nós dizemos intermediação permanente, né? Relação permanente. Agora, tristíssimas. Você percebeu a passagem pelo verbo? As pensões alegres dormiam tristíssimas. No momento em que essas pensões alegres dormiam, elas estavam com uma característica transitória de ser tristíssimas. Dizemos que elas são predicativo do sujeito. Você acertou. Mas agora você vai treinar um pouquinho mais comigo, porque eu sei que você precisa de fazer exercícios. E é muito bom para que você amplie seus conhecimentos. Aqui você já sabe como funciona. O número 1 é o adjunto adnominal e o número 2 é o predicativo. As palavras destacadas aqui para baixo, você vai associar com esse código. Código 1, código 2. Agora faça isso comigo. Vamos lá? Número 1. Uma formiguinha ruiva passou a 1 centímetro do pé de Lorena. Formiguinha, substantivo. Ruiva seria o adjetivo, mas na análise sintática, ruiva seria o adjunto adnominal, característica permanente do substantivo formiguinha. Número 2. Cheguei cansado do trabalho. Aqui você pode usar cheguei do trabalho e neste momento eu estava cansado. Houve a intermediação verbal, então predicativo. Muito bem. Terceira questão.
não consegui fugir a tão vulcânica paixão. Você possui aqui uma paixão vulcânica. Veja só, é uma característica da paixão. Então, não consegui fugir a tão vulcânica paixão. Como seria isso? Olha só. Adjunto adnominal. Seria uma característica, não é, da paixão. Agora, número 4 para você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar e eu estarei refeita. Pode crer. Aqui você percebeu, você vai encontrar refeita. O adjetivo refeita passou pela intermediação verbal e nós dizemos nesse caso que ele seria um predicativo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E por hoje é só. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo para continuarmos com esse assunto. Espero que vocês participem. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.